Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 251. Um dia depois, em uma cidade movimentada que ainda mantinha algum grau de prosperidade, as ruas estavam cheias de pessoas vestidas com kimonos tradicionais e sandálias jeta de madeira, refletindo a moda típica da era Taisho. Algumas pessoas usavam roupas de estilo ocidental, mas eram uma visão rara. Dentro de uma taverna animada com bons negócios, alguns moradores locais estavam sentados com bebidas, conversando em tom baixo, mas tenso sobre uma série recente de mortes. Ei, você ouviu? Outra criança desapareceu ontem à noite. Sim, ouvi dizer. Era aquela casa perto do sopé norte da montanha, certo? É esse mesmo. Os 2 filhos desapareceram da noite para o dia. Já são 4 casos este mês, certo? E ainda não pegaram o culpado? Que diabos esses policiais preguiçosos estão fazendo? Um homem corpulento virou o resto do seu saquê, falando arrastadamente enquanto reclamava com aborrecimento bêbado. À sua frente, seu companheiro olhava ao redor, nervoso. Não saia falando essas coisas em voz alta. Está tudo bem, está tudo bem. Não é como se eles pudessem nos ouvir, riu bêbado, dando um tapa forte na coxa antes de se aproximar, com o rosto cheio de mistério. Mas sabe de uma coisa? Ouvi um boato sobre esses desaparecimentos. Que tipo de boato? Baixando a voz e olhando ao redor, o bêbado sussurrou conspiratoriamente. As pessoas estão dizendo que é obra de um demônio que come crianças. Um demônio? Ah, qual é? Não me venha com essa. Não existem monstros ou demônios no mundo real. Não acredito que você cairia nessa bobagem. Eu também não acredito, admitiu o homem, só repetindo o que ouvi. Pela janela, Ron tomou um gole de vinho, observando calmamente o fluxo de pessoas do lado de fora enquanto ouvia as conversas em andamento. E apenas a partir desses trechos, ele já tinha uma ideia bem sólida de onde estava. Então este é o mundo de Demon Slayer. Pensar que eu realmente acabaria no mundo onde a técnica da respiração solar se originou. Isso deve ser o destino. Um sorriso fraco e intrigado surgiu nos lábios de Ron enquanto ele levantava sua xícara. Que interessante. Depois de terminar sua bebida, Ron colocou algumas moedas na mesa e saiu da taverna. Tome cuidado agora. A jovem garçonete o observava com um brilho curioso nos olhos. Aquele rapaz, ele não parece ser daqui. Será que é de outro país? Então, este é o mundo de Demon Slayer. Os níveis de poder aqui são relativamente baixos. Com o frasco sem fim ainda preso ao cinto, Ron caminhou casualmente pela rua, revendo mentalmente o que lembrava sobre a estrutura do mundo. A Era Taisho. Uma época em que o Japão estava sendo lentamente ocidentalizado, mas ainda se apegava às suas raízes tradicionais. Neste mundo, humanos e demônios coexistiam nas sombras. Embora contos de demônios, criaturas devoradoras de homens que rondavam a noite circulassem em velhas lendas e sussurros de anciãos, sua existência permaneceu desconhecida do público em geral. No topo da cadeia alimentar demoníaca estava Muzan Kibutsuji, o progenitor de todos os demônios, que criou mais da sua espécie injetando seu sangue em humanos. Demônios se alimentavam de carne humana e, quando famintos, perdiam a razão e entravam em frenesi. Sua força estava diretamente ligada à quantidade de sangue de Muzan que haviam recebido, e à quantidade de humanos que haviam consumido. Os mais fortes despertavam estranhas habilidades sobrenaturais conhecidas como artes do demônio de sangue. Possuíam poderes regenerativos sobre-humanos, eram imunes à maioria dos danos e podiam até sobreviver à decapitação, mas a exposição à luz solar os reduzia instantaneamente a cinzas. Os mais poderosos desses demônios serviam sob Muzan, um grupo de 12 conhecidos como os 12 Kizuki, divididos em classe superior e inferior. Opondo-se a eles estava uma organização secreta centenária, dedicada a erradicar demônios, o Esquadrão de Caçadores de Onis. Seus combatentes eram conhecidos como Caçadores de Onis, divididos em lutadores que derrotavam demônios e unidades de apoio conhecidas como Kakushi que cuidavam da limpeza. Abaixo do líder do corpo estavam os 9 espadachins mais fortes, os Pilar, ou Pilares. Eles aprimoraram seus corpos por meio de treinamento rigoroso, dominando técnicas especializadas de respiração e estilos de espada. Usando lâminas Nichiren, forjadas com minério que absorveu a essência do sol, eles podiam matar demônios que até o próprio sol temia. Enquanto Gon se lembrava desses detalhes, ele olhou para a arquitetura tradicional ao seu redor e pensou consigo mesmo. Sim, esta definitivamente não é a era de Yorishitsu Jikuni. Então, que período é esse? A história principal de Demon Slayer já começou? Ou ainda estamos na calmaria antes da tempestade? Um olhar pensativo cruzou o rosto de Ron. Acho que vou precisar investigar e descobrir. De repente, ele pareceu pressentir algo. Seus olhos se voltaram bruscamente para o lado norte da cidade. Aquela presença, ao liberar o observação aqui, estendendo seu alcance por vários quilômetros, Ron viu uma cena distante se desenrolar em sua mente, e com um sorriso fraco e malicioso no rosto ele murmurou. Então, o esquadrão de caçadores de Onis apareceu. Na parte norte da cidade, dentro de uma modesta casa residencial, vários membros do esquadrão de caçadores de Onis, todos vestidos com o uniforme característico da organização, estavam inspecionando cuidadosamente o local. Definitivamente há uma presença demoníaca aqui. Não há dúvida, é o mesmo demônio que estávamos rastreando. Tem certeza de que não devemos alertar os superiores sobre isso? Perguntou uma mulher com uma expressão preocupada. Vamos ficar bem, respondeu um matador de pelo curto com suprema confiança. Já lutamos contra ele uma vez. Ele não teve a mínima chance contra nós. Mesmo assim,
Ela murmurou, ainda parecendo inquieta. O matador mais velho, alto e magro, parado ao lado dela, deu um tapinha gentil em seu ombro. Yukita, eu entendo o que você quer dizer. Aquele demônio devorou muita gente ultimamente, sua força definitivamente aumentou. Esta missão é perigosa. Mas como membros do esquadrão de caçadores de Onis, precisamos aprender a enfrentar esse perigo. Nem sempre podemos contar com os chefões. Se não nos esforçarmos, como vamos ficar mais fortes? E além disso, acrescentou, a senhora Shinobu está patrulhando aquela montanha ali perto. Se alguma coisa der errado, ela pode vir correndo rapidinho. Temos o apoio dela. Ao ouvir isso, um brilho de determinação surgiu nos olhos de Yukita. Certo. Então vamos lá. Vamos acabar com esse demônio de uma vez por todas. Sim. O alto matador assentiu em sinal de aprovação com um pequeno sorriso. Falando nisso, o matador de cabelos curtos cruzou os braços e olhou pela janela. O que aconteceu lá em cima, naquelas montanhas? Algo tão grande que um dos 9 pilares, a própria senhora Shinobu, teve que intervir? Não me diga. A voz de Yukita baixou um pouco. Será que é um dos 12 Kizuki? O matador mais velho balançou a cabeça. Se um dos 12 aparecesse, não seria tão silencioso. O que quer que esteja acontecendo naquela montanha, é outra coisa. E sinceramente não é da nossa conta. Vamos nos concentrar no demônio bem na nossa frente. Entendido. Enquanto isso, em uma remota floresta montanhosa coberta de neve, em meio à quietude silenciosa, estava uma mulher com longos cabelos negros tingidos de roxo nas pontas, olhos violeta afiados e perspicazes. Seus cabelos roçavam suavemente suas clavículas. Ela usava o uniforme padrão do esquadrão de caçadores de Onis, sobre o qual pendia seu icônico auri com estampa de borboleta. Em sua mão repousava uma delicada e fina lâmina Nishirin, borboleta pilar, Shinobu Kosho. Ela estava à beira de uma enorme fenda na terra com quase 100 metros de comprimento e mais de 10 metros de profundidade. Sua expressão gentil e serena de sempre havia desaparecido, substituída por um olhar pesado e enrugado. O que diabos causou isso? Isso poderia ser obra de alguma arte demoníaca de sangue? O pensamento passou pela sua mente, mas até ela achou difícil acreditar. Não. Como pode haver uma arte demoníaca de sangue capaz de produzir destruição em uma escala tão grande? Ela estreitou os olhos, o vento gelado levantando seu auri enquanto ela olhava para o abismo aberto à sua frente. Algo estava muito, muito errado. Capítulo 252. A noite havia caído. A lua estava escondida atrás das nuvens, e as estrelas mal pontilhavam o céu. A escuridão cobria toda a cidade. Considerando os eventos perturbadores que haviam ocorrido recentemente, ninguém ousava ficar do lado de fora. As portas estavam fechadas cedo, as janelas bem trancadas e as ruas estavam estranhamente desertas, um silêncio opressivo e inquietante pairava sobre tudo, em um beco estreito na parte sul da cidade. Uma figura grotesca emergiu das sombras, uma criatura vagamente humana em forma, mas horrivelmente distorcida. Suas pernas eram curtas e atarracadas, enquanto seus braços eram anormalmente longos e esguios. Em cada mão segurava uma foice de cabo curto presa a uma corrente. Seus olhos esmeralda com pupilas semicerradas brilhavam de crueldade e fome. Ele olhou para uma casa próxima com luzes quentes ainda piscando através das janelas. O demônio lambeu os lábios. Um fio de saliva espessa e pegajosa escorria por seus dentes irregulares e venenosos, tornando sua aparência já assustadora ainda mais aterrorizante. Naquele mesmo momento, 3 membros do esquadrão de caçadores de Onis, posicionados no telhado bem no centro da cidade, sentiram a mudança instantaneamente. Está aqui, lá do sul. Siga o plano. Entendido. Com apenas um olhar entre eles, os 2 homens e uma mulher assentiram com determinação. Então, com um movimento rápido, saltaram do telhado e dispararam rapidamente em direção ao Distrito Sul, sua silhueta se misturando à noite. Quando eles chegaram, o pátio de uma pequena casa estava em ruínas. O dono da casa estava caído num canto, com sangue escorrendo pela testa, inconsciente ou possivelmente morto. Sua esposa jazia sob o beiral, completamente imóvel, provavelmente desmaiada de medo ou dor. O demônio, agora em plena evolução, havia se apoderado de um menino e se preparava para fugir. O assassino de cabelos curtos, Shuichi, olhou para a cena e explodiu de raiva. Coloque-o no chão, agora. Com um movimento brusco, ele sacou sua lâmina Nishirin e, com um clarão de chamas em seus calcanhares, lançou-se em direção ao demônio como um inferno rugindo. Shuichi, espere! Gritou o alto matador, tarde demais para detê-lo. Virou-se para a mulher ao seu lado. Yukita, dê cobertura. Então ele também desembainhou a espada e avançou. Shuichi, um usuário da respiração de chamas, agarrou a espada com as 2 mãos. A lâmina brilhou com um brilho fraco e flamejante enquanto ele desferia um arco amplo e abrangente, sua lâmina cortando a escuridão como uma lua crescente flamejante, mirando diretamente no rosto do demônio. Estrondo. O demônio levantou um de seus braços em forma de foice e recebeu o golpe de frente, sem se mexer. A expressão de Shuichi escureceu. Como eu pensava, ficou mais forte. No instante seguinte, a outra foice na mão direita do demônio se torceu violentamente. A corrente se enrolou como uma víbora, a ponta pontiaguda sibilando no ar, mirando direto na testa de Shuichi como uma presa venenosa. Naquela fração de segundo, clang! Outra lâmina Nishirin avançou pela lateral, interceptando o ataque com um choque nítido e ressonante. O alto assassino chegou bem a tempo. Sua lâmina derrubou a corrente com um golpe limpo e poderoso. Shuichi aproveitou a oportunidade para recuar um passo e se reagrupar ao lado do companheiro. Você está bem?
Estou bem. Eles trocaram um rápido aceno. Então, sem hesitar, ambos avançaram contra o demônio novamente, um atacando pela esquerda, o outro cortando pela direita. Pego de surpresa pelo ataque coordenado, o demônio cambaleou. Incapaz de se defender dos dois lados simultaneamente, foi forçado a soltar o menino. Percebendo a chance, o matador alto avançou e pegou a criança em queda no ar, gritando enquanto a jogava em direção ao companheiro de equipe. Yukita, pega! Peguei ele. Yukita gritou de volta, estendendo a mão bem a tempo de embalar o menino em segurança em seus braços. Agora que a criança estava fora de perigo, Shuichi e o alto assassino pressionaram o ataque com mais força do que nunca. Golpe após golpe, eles repeliram o demônio, forçando-o a recuar. Os movimentos do alto assassino se tornaram mais rápidos, mais fluidos, ondas de ataque se desenrolavam como marés violentas enquanto sua lâmina Nishirin cortava a noite. O demônio agitou seus braços longos e musculosos, suas foices duplas criando uma tempestade mortal de aço giratório, formando uma forte rede de defesa que mal resistiu ao ataque. Mas ao fazê-lo, ele tinha as costas completamente expostas. A caçadora viu sua chance. Ela deslizou para trás do demônio em um instante e enfiou sua lâmina para frente. Golpe triplo perfurante. Com um forte ruído, sua lâmina Nishirin estourou 3 flores de sangue desabrochando nas costas do demônio. O demônio da foice uivou de dor, com o rosto grotesco voltado para o céu. Com um berro furioso, balançou seus braços anormalmente longos e musculosos para trás com um estalo sibilante. A menina saltou bem alto bem a tempo, evitando por pouco o golpe devastador. A parede atrás dela não teve tanta sorte, quebrou-se com um impacto como papel. Shuichi, agora! Gritou o alto matador. No instante seguinte, Shuichi, já no ar, apareceu. Corpo inclinado no ar, sua lâmina flamejante de Nishirin crepitava com poder, totalmente carregada. Este será o golpe final. Corte no céu ao pôr do sol. Sua lâmina, envolta em chamas, desceu como uma estrela cadente em direção ao pescoço exposto do demônio. Deveria ter sido um corte limpo, um corte fatal. Mas no último momento, estouro. 2 protuberâncias bulbosas sob as axilas do demônio se abriram, revelando 2 braços bizarros e musculosos que se projetavam como víboras. Num piscar de olhos, um dos membros estranhos deu um tapa na espada de Shuichi, arrancando o ar de sua mão. O quê? Os olhos de Shuichi se arregalaram em choque. Antes que ele pudesse reagir, o outro braço alongado veio em sua direção como um chicote. Paixão. O golpe o atingiu em cheio no peito e o fez voar como uma boneca de pano quebrada. Ele se chocou contra uma parede próxima com tanta força que a superfície rachou e desabou, prendendo-o até a metade. Ah! Shuichi tossiu um bocado de sangue. Uma dor agonizante, causada por ossos quebrados, ecoou por seu corpo. O mundo girou. Ele se forçou a olhar para cima, visão turva, corpo mole. Lá estava ele, não mais apenas um demônio, mas uma anomalia aterrorizante. Um demônio foice agora portando 4 braços enormes, suas foices brilhando. Sua aura drasticamente diferente de antes. Demônio mutante. Sangue escorria de seus lábios. Sua voz, fraca e sumindo, chegou aos seus companheiros de equipe. Corra, corra, N. Shuichi. A caçadora Yukita gritou de angústia. Não houve resposta. Seus olhos se fecharam. Ele evoluiu. O alto assassino encarou a abominação de 4 braços, seu punho na lâmina de Nishirin tremendo, suor frio escorrendo por sua testa. E ele fez isso no meio da batalha. Ele estava fingindo fraqueza, só para nos atrair? Seu coração afundou. Os demônios mutantes não eram apenas mais fortes, eles estavam em um nível totalmente diferente. Não havia como os 3 vencerem. Não contra isso. Os braços dianteiros do demônio da foice giravam suas foices em uma dança mortal, enquanto seus braços traseiros agarravam as correntes com uma precisão sinistra. Seus olhos esmeralda em forma de fenda se curvavam em crescentes perversos enquanto ele ria com um som grotesco e gorgolejante. Kihaha, Ili Glorg. Os 2 assassinos restantes o encararam, com os corações tomados por um pavor gélido. O mesmo demônio que antes se encolhia diante deles agora pairava sobre eles, exalando uma sede de sangue avassaladora. O que fazemos agora? Yukita sussurrou com a voz trêmula. Eu vou segurar, disse o alto matador, dando um passo à frente. Corra e informe a senhora Shinobu agora. Os olhos de Yukita se arregalaram. Ela podia ver. As mãos dele tremiam. Vai, ele rugiu. Lágrimas brotaram nos olhos de Yukita. Ela sabia. Ele sabia. Enfrentar um demônio mutante sozinho era suicídio. Nenhum de vocês vai escapar. O demônio da foice sorriu. Ele tinha ouvido tudo. Seus braços recém-crescidos dispararam para frente como lanças, cortando o ar com um estrondo sônico, atacando os 2 assassinos. Eles se esquivaram por pouco. O chão onde estavam momentos antes explodiu em escombros. Um humano normal teria sido destruído com o impacto. Anda logo, droga. Ou você quer que a gente morra aqui? O alto matador, normalmente calmo e composto, agora berrava com fúria para Yukita. Então, craque. Um dos braços longos avançou em sua direção na velocidade da luz. Ele não teve tempo de desviar. Rangendo os dentes, ele girou sua lâmina para interceptar. Clang! O braço atingiu com tanta força que a lâmina de Nishirin se estilhaçou no ar. O impacto lançou para trás como uma bala, atravessando o muro do pátio e caindo em um beco escuro além dele. Yukita, prestes a pular o muro, foi atingida pelo golpe seguinte. Ela caiu com força no chão, tossindo sangue. Kihihi, Gahaha, Glurg. O demônio da foice caminhou através da parede em ruínas, entrando no beco escuro onde os 2 assassinos feridos jaziam encolhidos e sangrando. Seus olhos esmeralda brilhavam com triunfo e malícia.
Os caçadores de Onis, que pena da sua reputação. Eu me pergunto, você tem algum gosto diferente dos humanos comuns? O demônio da foice lambeu os lábios, um fio de saliva pegajosa escorrendo pelo seu queixo. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dos 2 caçadores de Onis feridos. Seus olhos estavam cheios de desespero. Assim que o demônio da foice levantou sua arma, preparando-se para cortá-los ao meio, o ar mudou. A temperatura ao redor deles caiu drasticamente. Uma brisa gelada varreu o beco, envolvendo o demônio como um predador invisível. De repente, gelo começou a se formar sobre a foice em suas mãos, fina e branca a princípio, depois engrossando rapidamente. Seus braços oscilantes, antes rápidos e mortais, diminuíram a velocidade, e então pararam completamente. A geada continuou avançando, subindo das foices até seus galhos grotescos, congelando-os em segundos. Que diabos? Os olhos do demônio da foice se arregalaram em descrença, seu rosto distorcido cheio de choque. Os 2 caçadores de Onis, que já haviam perdido as esperanças e se preparado para a morte, só conseguiram ficar em silêncio e atordoados enquanto observavam os 4 membros do demônio ficarem presos em gelo cintilante. Gelo? Mas era julho. Passo, passo, passo. Passos ecoaram do lado de fora do beco estreito e escuro. No silêncio da noite, eles soavam nítidos, assustadoramente altos. Todos os 3, 2 humanos e um demônio, voltaram seus olhares para o som. Uma voz calma chegou aos ouvidos dos 2 assassinos ensanguentados, como uma rajada de vento de inverno cortando o calor do verão. Caçadores de Onis, e vocês nem conseguiram derrotar essa coisa? É essa coisa. Tanto o macho alto quanto a caçadora piscaram confusos. Mas eles não foram os únicos a reagir. As pupilas verticais do demônio foice se contraíram. Ele sentiu algo, um perigo avassalador. Sem hesitar, os braços bizarros sob suas axilas, aqueles membros musculosos, semelhantes a raízes, avançaram em direção à voz numa velocidade assustadora. Eles cortaram o ar como lanças da morte, mirando no misterioso recém-chegado. Os caçadores de Onis nem sequer haviam processado o que estava acontecendo. No segundo seguinte, aqueles braços com garras brilharam ao luar e já estavam a centímetros de rasgar a silhueta parada no final do beco, pronto para rasgá-lo do peito até as entranhas. Mas, você ataca primeiro? Ousado. A voz era jovem, calma, até divertida. É uma pena que você seja muito fraco. De dentro das sombras, um único dedo se estendeu. Zumbir. Um anel de energia azul gelo pulsou na ponta do dedo, ondulando para fora como água. Os membros em investida congelaram no ar, literalmente. Partindo de suas garras afiadas, uma fina camada de gelo começou a se espalhar em um instante. A geada não parou. Ele rastejou ao longo dos braços do demônio, devorando carne, músculos e ossos, correndo em direção ao resto do corpo. O demônio da foice, com os olhos arregalados de pânico, percebeu o que estava acontecendo. Com um grito, ele ergueu sua arma semelhante a um cutelo e cortou os 2 braços mutantes na altura dos ombros, decepando-os com um golpe brutal. Rachadura. Os braços congelados se estilhaçaram como vidro. 1000 cacos brilhantes se espalharam pelo ar, caindo como flocos de neve sob o luar fraco. Os 2 caçadores de Onis assistiram a cena se desenrolar com expressões vazias, suas mentes lutando para compreender o que tinham acabado de testemunhar. Oh, o que aconteceu? Acima deles, a espessa cobertura de nuvem se moveu, permitindo que um raio de luar atravessasse a escuridão do beco. Aquela luz fraca iluminava aquele que estava parado calmamente na entrada do beco. Um jovem alto, vestido inteiramente de preto. Sua postura era ereta e composta, seu rosto afiado e notavelmente bonito. Em uma mão, ele segurava casualmente uma cabaça azul prateada, cuja superfície brilhava levemente. A outra mão permaneceu estendida, com um único dedo indicador apontando para frente, finas mechas de névoa branca ainda saindo de sua ponta. Ele olhou para o demônio da foice, agora reduzido a 2 membros, sua aura muito diminuída e seu rosto contorcido de medo. E então ele sorriu, um sorriso que gelava mais que a geada. Então, ele disse gentilmente: "Como você quer morrer?" Capítulo 253. Temer. No momento em que o demônio da foice encontrou o olhar do jovem à sua frente, uma onda de terror indescritível e arrepiante percorreu todo o seu corpo. Eu vou morrer? Então é assim que a morte se sente? Suas pupilas tremeram violentamente enquanto ele encarava aquele homem, o corpo tremendo incontrolavelmente. Cada célula gritava de medo, completamente paralisada. Os 2 membros do Demon Slayer ficaram em silêncio, atordoados, olhando para o demônio da foice, cujo medo era tão intenso que tremia visivelmente. E então para o jovem na frente dele. Ele era realmente humano? Não dava para dizer mais nada. Ele não tinha traços de demônio, nenhum cheiro, nenhuma marca, nada que exalasse a aura de um demônio. Mas nenhum humano deveria possuir o poder de controlar o gelo de uma forma tão aterrorizante. Então o que, exatamente ele era? Com a cabaça azul prateada ainda na mão, Ron tomou um gole preguiçoso de vinho e então olhou para o demônio da foice congelado com um olhar indiferente. Com medo até de falar agora. Tudo bem, eu escolho por você. Foto. Com um movimento casual dos dedos, uma onda de névoa branca irrompeu, gelando o ar ao redor do demônio da foice. Antes que pudesse reagir, a névoa se solidificou em um bloco de gelo vertical e cristalino, um caixão brilhante de geada que selou o demônio completamente lá dentro. Preso dentro da prisão congelada, o rosto do demônio estava contorcido de desespero. Sua vitalidade estava quase extinta, mas suas células demoníacas ainda resistiam. Ainda não está morto? Ron murmurou para si mesmo. Fraco em força, mas tenaz como uma barata. Ele prendeu a cabaça de volta na cintura e sob o olhar arregalado dos 2 caçadores de Onis, abaixou-se e pegou a fina lâmina Nichirin que a integrante feminina havia deixado cair. Então está uma lâmina Nichirin, hein? Ele a pesou casualmente na mão, nada de extraordinário em termos de afiação ou dureza.
apenas projetada para matar demônios. Ele o examinou por um momento, nada impressionado. Nem de longe chega ao nível daquelas belas espadas que eu tinha antes. Antes que os caçadores de Onis pudessem entender suas palavras, Ron se virou casualmente e sem nem mesmo tomar posição. Girou a lâmina em direção ao caixão congelado a vários metros de distância. Svi! Um fraco clarão de espada cortou o ar escuro. Uma linha limpa e contínua apareceu no gelo. A metade superior da cabeça congelada do demônio deslizou ao longo daquele corte perfeito, atingindo o chão com um baque suave antes de se desfazer. O corpo do demônio da foice seguiu, desintegrando-se em cinzas sob o luar, desaparecendo sem deixar vestígios. Demônios, criaturas fracas que adoram implicar com os indefesos, disse Ron com desdém, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Atrás dele, os dois caçadores de Onis estavam caídos no chão, estupefatos. Ele nem tocou no demônio. A lâmina nem o alcançou. Então como? O que foi esse clarão agora? Ron se virou para encará-los. Com um movimento rápido do pulso, jogou a lâmina Nishirin de volta para o lado da caçadora. Cruzando os braços, ele se inclinou um pouco para frente e disse em um tom casual: já que salvei suas vidas, vocês me devem uma resposta. Algum de vocês conhece alguém chamado Tanjiro? Você não? Ron caminhou pelas ruas tranquilas da cidade sob o céu noturno, bebendo de sua cabaça, imerso em pensamentos. Não me diga que a história ainda não começou. Ou talvez, Tanjiro não se juntou ao esquadrão de caçadores de Onis? Tanto faz. Vou dar uma olhada em outra cidade. Depois que ele deixou a cidade, pouco antes do amanhecer romper o céu escuro, um dos pilares Shinobu Kosho chegou ao local. Dentro de uma pequena casa, a caçadora, Yukita, que estava menos ferida, cuidava dos ferimentos do membro masculino de cabelo curto, Shuichi, e do membro alto e magro. Ela olhou para cima e ao avistar Shinobu, imediatamente se animou. Senhora Shinobu. O alto matador deitado na cama abriu os olhos e cumprimentou respeitosamente. Lady Shinobu. O assassino de cabelo curto permaneceu inconsciente. Vestida com seu auri com estampa de borboleta e segurando sua fina lâmina Nishirin, Shinobu Kosho olhou para os três sobreviventes à sua frente. Um sutil suspiro de alívio escapou de seus lábios, mas o que ela sentiu com ainda mais força foi confusão. Disseram-me que um demônio aprimorado apareceu aqui. Foram vocês que o expulsaram? Perguntou ela gentilmente. A caçadora de Onis balançou a cabeça. Não, aquele demônio foi morto. Um homem misterioso apareceu e o derrotou. O alto matador, deitado e olhando para o teto, falou com admiração ainda presente em sua voz, seus olhos distantes, como se estivesse revivendo o choque da noite anterior. Um homem misterioso? Shinobu repetiu, sua confusão aumentando ainda mais. Então, quando as caçadoras de Onis, uma feminina e um masculino alto, começaram a contar tudo o que havia acontecido na noite anterior, a expressão calma de Shinobu começou a mudar. Controle sobre o gelo. Esgrima insondável. Um único golpe para matar um poderoso demônio aprimorado. Ao mencionar poderes baseados em gelo, o nome imediatamente passou pela cabeça de Shinobu. Doma, o demônio de nível 2 superior dos 12 Kizuki. O mesmo monstro que havia assassinado sua amada irmã mais velha, Kanai. Mas à medida que a história continuava, ela começou a duvidar dessa suposição. Se tivesse sido Doma, nenhum deles teria sobrevivido, nem o alto assassino, nem o inconsciente, e especialmente não a jovem assassina. E com base na descrição deles, essa pessoa misteriosa não demonstrava sinais de ser um demônio. Ele até empunhava uma lâmina Nishirin, o que significava que havia uma forte possibilidade que não era um demônio, mas sim um humano. Um humano com poder avassalador, alguém completamente fora do esquadrão de caçadores de Onis. Os olhos ametistas de Shinobu brilharam levemente com intriga. Ah, certo, disse a caçadora, como se de repente se lembrasse de algo. Como forma de agradecê-lo por salvar nossas vidas, ele nos fez uma pergunta. Shinobu se virou para ela. Que tipo de pergunta? Ele queria saber se há alguém chamado Tanjiro no esquadrão de caçadores de Onis. Os olhos de Shinobu se estreitaram levemente. O que você disse a ele? Os dois assassinos se entreolharam. A mulher respondeu primeiro. Nós dissemos que não. Não conhecemos ninguém com esse nome. O alto matador assentiu em concordância. Nunca ouvi falar de ninguém chamado Tanjiro na tropa. Shinobu balançou a cabeça suavemente. Vocês dois estão errados. Existe alguém com esse nome. Os dois assassinos olharam para ela surpresos. Realmente? Shinobu assentiu gentilmente. Sim. Durante a seleção final deste ano, 5 novos caçadores de Onis foram recrutados, e um deles é um garoto chamado Tanjiro. Os novos recrutas deste ano. Os dois trocaram olhares, claramente assustados. Enquanto isso, Shinobu tocou levemente o queixo com a ponta dos dedos, imersa em pensamentos. Por que aquele homem misterioso estava procurando por Tanjiro? Qual é a conexão entre os dois? E o mais importante, se ele é humano, como ele exerce o poder do gelo? Shinobu olhou para cima novamente e na suave luz da manhã, seus olhos violetas brilharam de curiosidade. Seus instintos lhe diziam, isso era algo que valia a pena investigar. Capítulo 254. Shinobu Kosho não perdeu tempo. Usando o corvo Kazugai, o pássaro de comunicação especial do esquadrão de caçadores de Onis, ela transmitiu a informação diretamente para o quartel-general. No QG do esquadrão de caçadores de Onis, Kagaya Obuyashiki, o chefe do clã, com o rosto devastado por cicatrizes semelhantes a queimaduras acima dos olhos, foi pego de surpresa quando recebeu o relatório dela. Um humano misterioso, capaz de controlar o gelo com uma esgrima tão precisa que matou um demônio aprimorado com um único golpe. Enquanto ele ponderava calmamente o relatório, sua esposa, Amane Obuyashiki, colocou delicadamente uma bandeja de comida diante dele com a voz suave, porém clara. Essa é uma história bem rara. Nunca ouvi falar de nada parecido. Kagaya assentiu lentamente.
De fato, certamente vale a pena investigar. O que o incomodava não era apenas o poder absoluto que o homem demonstrava. Não, o que realmente despertava seu interesse era a pergunta que se seguia. Por que um indivíduo tão poderoso estaria interessado em alguém como Tanjiro? Ele descobriu alguma coisa. Afinal, aquele garoto não era qualquer espadachim. Ele era um caçador de Onis viajando com um demônio. Pouco tempo depois, um corvo Kasugai chegou novamente, dessa vez trazendo uma ordem direta do próprio Kagaya. Mensagem do mestre. Mensagem do mestre, grasnou o corvo, esvoaçando diante de Shinobu. O inseto pilar, Shinobu Kosho, é designado para investigar a identidade, a origem e o objetivo deste indivíduo misterioso. Então, após retransmitir a ordem, o corvo continuou com mais notícias, uma atualização sobre o paradeiro atual do membro do esquadrão de caçadores de Onis, Kamado Tanjiro. Assim que Shinobu recebeu a informação, ela partiu sem demora. Enquanto isso, Ron estivera viajando o dia todo, vagando de cidade em cidade, passando por uma vila sonolenta após a outra. A essa altura, já estava completamente entediado com os pratos locais e as bebidas fracas que todo lugar rural parecia oferecer. Desejando algo novo, algo emocionante, ele se encontrou no coração da cidade mais deslumbrante do Japão, prefeitura de Tóquio, Asakusa. Este lugar era diferente de qualquer outro que ele já tivesse visto. Muito mais moderno do que qualquer vila ou cidade que visitará até então. As pessoas usavam roupas ocidentais. Luzes elétricas iluminavam as ruas, vagões e automóveis a vapor circulavam ruidosamente pelos trilhos. Havia novidades estrangeiras por toda parte. Mesmo à noite, a cidade pulsava com energia, luzes brilhantes, trânsito sem fim e um fluxo constante de pessoas circulando pelas ruas. Comparado a isso, o resto do país parecia estar preso 100 anos no passado. Naquela noite, Ron entrou em um restaurante bem iluminado. Lá dentro, pediu uma garrafa de shochu e um prato quente de tonkatsu, costeleta de porco frita na hora. Enquanto comia, seu rosto se iluminou com genuína alegria. Ah, carne realmente é a melhor. Haha, você tem bom gosto, cliente. O corpulento e alegre dono da loja riu enquanto colocava um pequeno prato de molho escuro na frente de Ron. Experimente com o nosso molho da casa. Eleva o sabor a um nível totalmente novo. Ron mergulhou uma fatia, deu uma mordida e seus olhos se arregalaram imediatamente. Ah, tem razão. Isso é muito bom. O tonkatsu tinha um sabor diferente da carne grelhada com a qual ele estava acostumado no mundo dos piratas. Era crocante e saboroso com uma riqueza única. Ao ouvir o elogio, o dono abriu um sorriso de orelha a orelha. Certo? Eu te avisei. Ron terminou o prato inteiro em apenas mais algumas mordidas. Largando os hashis, olhou para o balcão. Me dê outra rodada. Você conseguiu. Depois de sair do restaurante, Ron saiu para o ar fresco da noite, parecendo completamente satisfeito. Fazia muito tempo que eu não comia uma refeição tão satisfatória. Ele olhou para o outro lado da rua e avistou um restaurante de estilo ocidental e uma loja de curry não muito longe dali. Com um sorriso irônico ele murmurou, parece que vou ficar por aqui mais alguns dias. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas com uma variedade de iguarias locais nas mãos, Ron passeava casualmente de barraca em barraca. Ao mesmo tempo, ele expandiu silenciosamente seu imenso aqui de observação, lançando uma ampla rede por toda a cidade. Este lugar realmente está infestado de demônios. Seus sentidos se fixaram em uma presença poderosa. Esse deve ser Kibutsuji Muzan, o ser que transcende todos os demônios, uma criatura infinitamente próxima da perfeição, hein? Ele conseguia entender por que os humanos neste mundo viam como um pesadelo. Mas para mim, ele não passa de um problema de uma tacada só. Com um leve sorriso, Ron continuou observando. Usando seu aqui de observação, ele observou Muzan, envolto na pele de um humano, vivendo sua mentira, o marido e pai escondido à vista de todos. Durante todo esse tempo, Muzan permaneceu completamente inconsciente, que alguém já o havia encontrado. A diferença de força entre os dois lados era como a diferença entre mundos. Se Ron realmente quisesse, poderia ter sacado sua lâmina e acabado com tudo ali mesmo. Kibutsuji Muzan. Regeneração celular infinita? Sem chance. Com a força do físico atual de Ron, até mesmo um único soco seria suficiente para destruir Muzan, tão completamente que nem mesmo uma partícula de sua célula seria deixada para trás. Mas honestamente, onde está a graça nisso? Ele tinha que ficar neste mundo por pelo menos mais 30 dias. E este foi apenas o 6º dia. O tédio já estava começando a chegar. Se a trama de Demon Slayer nem tivesse começado de verdade ainda, e ele já tivesse cortado o chefe final ao meio, isso seria muito chato. Ser poderoso demais trazia consigo seus próprios problemas. Ron soltou um longo suspiro em sua mente. Preciso encontrar algo para me manter entretido. Depois de terminar a última mordida no espeto, Ron se virou e começou a caminhar em uma nova direção. Ele estava indo em direção a uma certa residência escondida. De Tamayo. Em pouco tempo ele deixou para trás as luzes ofuscantes e o barulho do distrito comercial, entrando em um beco estreito e mal iluminado. A multidão diminuiu rapidamente. Ao se aproximar da porta escondida no final do beco, um homem careca, que administrava uma barraca de soba, macarrão, na pequena clareira ao lado da rua, olhou para cima e o viu chegando. Os negócios não estavam bons. Sua barraca estava quase vazia. Mas quando ele viu a figura imponente de Ron, seus olhos brilharam. Cliente, gostaria de uma tigela de soba? É muito bom, gritou ele, correndo até lá. Ron olhou para o homem. Ele era baixo, mal chegava a 1,60 metros, e agora se via diante de um jovem com mais de 2 metros de altura e um ar naturalmente imponente. O contraste era avassalador. Uau!
Tão alto. O careca dono da barraca instintivamente deu 2 passos para trás, engolindo em seco nervosamente enquanto tentava dar uma boa olhada no rosto de Ron. Ron o reconheceu. Não foi esse o mesmo vendedor de soba que teve aquele breve encontro com Tanjiro e Nezuko na história original? Ron caminhou até um banco e sentou-se. Nesse caso, vou querer uma tigela de soba de inhame ralado. Oh, entendi, agora mesmo. Enquanto Ron desfrutava calmamente de seu soba em outro lugar em Asakusa, dentro de uma grande mansão de estilo ocidental aninhada no coração opulento da cidade, Kibutsuji Muzan, mascarado na forma de um homem humano refinado, folheava um livro grosso em seu escritório. O lírio-aranha azul. Onde ele está se escondendo? Naquele mesmo momento, Tanjiro, que tinha acabado de receber suas novas ordens de missão, estava correndo em direção a Asakusa com Nezuko em suas costas. Não muito atrás, Shinobu Koshi estava em seu encalço, trazendo sua aprendiz, Kanautsu Yuri, junto com ela. Esta cidade, vestida de brilho e glamour, mas escondendo tantos demônios devoradores de homens sob a superfície, estava prestes a enfrentar uma tempestade que se aproximava. Capítulo 255. Depois de terminar o último pedaço de seu soba, Ron casualmente jogou algumas moedas no balcão e acenou para o dono. Nada mal. Assim que ele se levantou de seu assento, preparando-se para sair, 2 vozes surgiram de trás. Lady Tamayo, aquele vestido que vimos antes. A cor realmente combinou com você. Fiz isso agora. Uma mulher graciosa passou por ela, vestida com um kimono violeta escuro, com uma faixa bege amarrada na cintura. Seus longos cabelos negros estavam presos em um coque elegante, seus lábios de um vermelho suave, sua expressão calma e gentil. Ao seu lado caminhava um jovem rapaz, seguindo-a como uma sombra leal. Ele vestia um kimono branco e seu olhar não a abandonava. A admiração em seus olhos era quase palpável. Lady Tamayo está linda hoje, e certamente estará tão linda quanto amanhã também. Os dois passaram direto pela barraca de soba. O vendedor careca coçou o queixo enquanto observava a dupla se afastando, estalando a língua e rindo. Que beleza refinada! Se eu pudesse me casar com uma mulher assim, eu daria de bom grado 10 anos da minha vida. O que você acha, senhor? Se eu a pedisse em casamento, eu teria alguma chance? Nenhuma resposta. Senhor, ele se virou. O jovem alto que estava sentado ali há poucos instantes já havia sumido, desaparecido sem deixar vestígios. Obrigado pelo seu apoio. Sob o brilho amarelo fraco dos postes de luz, Tamayo e Yushiro seguiram para o interior do beco. Na extremidade oposta, Tamayo foi a primeira a entrar no espaço oculto. Sua figura desapareceu na parede como se ela tivesse engolido por inteiro. Yushiro fez uma breve pausa, examinando a área para se certificar de que ninguém estava observando. Ao ver que estava tudo limpo, deu um passo à frente para segui-lo. Mas no momento em que ele cruzou o limiar, seu nariz bateu direto nas costas de Tamayo. Uma onda de felicidade estava surgindo em seu coração quando a voz séria dela perfurou seus ouvidos, congelando no lugar. Você? Quem é você? A cabeça de Yushiro levantou-se de repente. Diante deles estava um jovem alto, vestido de preto com um cantil amarrado na cintura. Ele estava com as mãos cruzadas atrás das costas, sorrindo levemente. Boa noite. A expressão de Yushiro mudou instantaneamente. Sem a menor hesitação, ele saltou para a frente de Tamayo, protegendo-a com o corpo. Sua postura mudou para o modo de combate, com os olhos fixos no estranho. Nenhum cheiro de demônio. Ele é humano? Então como ele encontrou este lugar? Inúmeras perguntas inundaram a mente de Yushiro, mas um pensamento se destacou dos demais. O paradeiro de Lady Tamayo não deve ser exposto. Este homem deve ser eliminado. Um brilho de determinação assassina brilhou nos olhos de Yushiro. Ele avançou com um passo forte, atirando direto no intruso. Tamayo franziu a testa. Yushiro, pare. Perdoe-me, senhora Tamayo. Não posso obedecer desta vez. Sua segurança vem em primeiro lugar. Determinado, Yushiro investiu contra o homem vestido de preto. Sua perna direita se estendeu em um arco implacável, visando desferir um chute devastador. Mas quando seu ataque estava prestes a conectar, o homem desapareceu. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. O que? As pupilas de Yushiro diminuíram. E então, uma mão desceu do alto. Calma. Sem esforço. Pousou em seu ombro como uma pena caindo. Antes que Yushiro pudesse registrar o que estava acontecendo. Bum! A próxima coisa que ele percebeu foi que estava ajoelhado no chão destruído, com o ombro esquerdo destroçado e o braço pendurado, flácido. Seus joelhos também estavam esmagados e irreconhecíveis. Os olhos de Yushiro se arregalaram de horror, suas pupilas tremeram violentamente. Parecia que ele tinha sido mergulhado em um abismo gelado. Oh, o que aconteceu? Agora mesmo? A mente de Yushiro girava em total descrença. Você deveria ser grato à sua senhora Tamayo, a voz calma e sorridente do jovem soou ao seu ouvido. Se não fosse por ela, você já estaria morto. A mesma voz, gentil mas cheia de autoridade silenciosa, continuou. Da próxima vez, não saia por aí com intenção de matarem pessoas que você não conhece. Aliás, senhora Tamayo, sua arte do demônio de sangue não vai funcionar comigo. Melhor nem tentar. Depois de falar, o jovem vestido de preto voltou seu olhar sorridente para Tamayo, que estava prestes a usar sua técnica. Tamayo fez uma pausa e olhou para ele. Depois de alguns momentos de silêncio tenso, ela baixou lentamente a mão. Ela podia sentir isso, uma diferença avassaladora de força. Você é esperto, disse Ron com um leve sorriso. Não é à toa que conseguiu escapar de Muzan Kibutsuji. Não apenas um humano, mas um demônio. Esse nome caiu como um trovão. A expressão de Yushiro ficou rígida, seu peito arfando em alarme. Os olhos de Tamayo se estreitaram enquanto ela o encarava. Quem, exatamente é você? O homem de túnica preta retribuiu o olhar com um sorriso amigável. Meu nome é Ron, apenas um simples viajante de passagem.
Tamayo olhou para ele em silêncio. Yushiro, no entanto, não conseguia ficar quieto. Gritou em pânico, Lady Tamayo. Não confie nele. Ele deve ser um dos lacaios de Muzan. Você tem que correr. Mas Tamayo balançou a cabeça gentilmente. Muzan jamais se aliaria a um humano. Era como tentar lembrar quantas fatias de pão você já comeu na vida, inútil. Muzan sempre se misturou aos humanos, mas, uma vez descoberta sua identidade, só havia 2 resultados, a morte ou a transformação em demônio. Ele nunca se aliaria a seres que considerasse presas criaturas inferiores. Além disso, Tamayo ergueu os olhos para o jovem à sua frente. Este convidado não tem intenção de matar. Se tivesse, já estaríamos mortos. Mas, Yushiro queria protestar ainda mais. Antes que pudesse, Ron o interrompeu com um sorriso. Ei, ainda sou seu convidado. Não é um pouco rude me deixar aqui fora? Por que não continuamos essa conversa lá dentro, tomando uma xícara de chá? Tamayo olhou para ele por alguns segundos, depois se virou e caminhou até a porta da residência. Ela abriu e gesticulou educadamente, por favor, entre. Ron a seguiu sem hesitar, cruzando a soleira atrás dela. Ao passar pela porta, virou a cabeça casualmente e olhou para o pátio, onde Yushiro ainda estava ajoelhado, com os 2 joelhos quebrados, incapaz de se levantar. Ron lhe lançou um sorriso deliberadamente brincalhão antes de fechar a porta atrás de si. Se senhora Tamayo. Yushiro olhou fixamente para a porta fechada. Dentro de sua cabeça, a lembrança do sorriso enigmático daquele jovem de túnica preta se repetia sem parar. E agora? O fato de Ron estar sozinho no quarto com Lady Tamayo o enchia de pavor. Uma ideia horripilante surgiu em sua mente. Será que seu verdadeiro alvo é o belo corpo de Lady Tamayo? Cenas começaram a se desenrolar na imaginação de Yushiro como um filme de terror. Suas pupilas dilataram-se, sua mente tremeu de terror. Não. Dentro da residência, Ron sentou-se confortavelmente em uma cadeira tomando um gole da xícara de chá que Tamayo acabará de lhe entregar. Ele não conseguiu evitar sorrir quando aquele grito angustiado ecoou lá fora. Divertido. Os olhos gentis e lacrimejantes de Tamayo o estudaram em silêncio. Yushiro é extremamente protetor comigo. Se ele te ofendeu agora, peço minhas mais sinceras desculpas. Ron deu-lhe um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, Lady Tamayo. Eu não sou tão mesquinho. Eu não guardaria rancor por algo tão trivial. Ele tomou um gole de chá e acrescentou. No máximo, eu brincaria um pouco com ele. Talvez lhe causasse alguns hematomas. Mas demônios se curam rápido, não é? Eu vejo. A expressão de Tamayo relaxou um pouco. Um breve silêncio caiu entre eles. Então Ron falou, quebrando o silêncio. A senhora tem mais perguntas, não é, Lady Tamayo? Pode falar, responderei como achar melhor. Tamayo ergueu o olhar para o homem misterioso e poderoso à sua frente. Seus lábios vermelhos cereja se abriram suavemente. Senhor Ron, quem é você realmente? Um homem perfeitamente comum. Um andarilho com muito tempo livre. Como você sabe sobre esse lugar? Sobre mim? Eu tenho meus métodos. Então por que você veio aqui? Se eu dissesse que estou entediado, e só viesse procurar algo interessante para fazer, você acreditaria em mim? Tamayo ficou momentaneamente sem palavras. Além de procurar algo divertido, também tem um favor que eu gostaria de lhe pedir. Ron tomou outro gole de chá, ainda com o olhar fixo nela. Ele sorriu levemente. Em troca, compartilharei algumas informações com você sobre Muzan Kibutsuji. Os olhos de Tamayo imediatamente se aguçaram, cheios de tensão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256, Senhora Tamayo. Yushiro, que tinha acabado de se recuperar o suficiente para se mover, abriu a porta em pânico. Ali, sentada graciosamente diante da mesa, em seu elegante kimono, estava Tamayo, ilesa e serena. À sua frente, recostado casualmente com a mão apoiada no queixo e um sorriso irritante no rosto, estava sentado aquele homem detestável. Ron. O desgraçado ainda teve a audácia de acenar para ele. Ei, minha bunda. Yushiro ficou furioso, mas decidiu ignorá-lo completamente. Seus olhos se voltaram para Tamayo, examinando-a rapidamente. Ao ver suas roupas perfeitamente intactas, ele exalou um alívio silencioso. Mesmo assim, ele não conseguiu evitar de dizer, com a voz cheia de preocupação, Lady Tamayo, você está bem? Aquele homem não fez nada, inapropriado fez. Tamayo franziu a testa diante das palavras dele e o repreendeu severamente. Yushiro, tenha modos. Não fale tão rudemente na frente de um convidado. Peça desculpas ao Sr. Ron agora mesmo. Senhora Tamayo. Agora, encarando a expressão fria e firme de Tamayo, Yushiro cerrou os punhos. Relutantemente, curvou-se rigidamente em direção a Ron, com a voz tensa e humilhada enquanto gritava. Peço sinceras desculpas pelas minhas palavras rudes de antes. Ron nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Em vez disso, virou-se para Tamayo com um sorriso simpático. Senhorita Tamayo, por que não me mostra o meu quarto? Tamayo assentiu com um tom calmo. Claro. Por favor, siga-me. Assim que ela estava prestes a se levantar, Yushiro de repente voltou à posição de sentido, com os olhos arregalados de descrença. Goku. Se senhorita Tamayo ele, está hospedado aqui? Sim, ela respondeu sem hesitar. O Sr. Ron ficará aqui por enquanto. Eu já concordei. Suas palavras atingiram Yushiro como um trovão, deixando-o completamente perplexo. Quando Tamayo passou por ele, Ron o seguiu casualmente. Ao passar, Ron deu-lhe um tapinha no ombro. Yushiro-kun, você se importaria de ir lá fora buscar um pouco de arroz com curry para mim? Yushiro imediatamente deu um tapa na mão dele, prestes a reagir bruscamente, mas encontrou o olhar atento de Tamayo. Instantaneamente sua atitude desmoronou. Com os dentes cerrados e o rosto cheio de ressentimento, ele estendeu a mão. Dinheiro. Ron colocou algumas moedas na palma da mão, ainda sorrindo. Faça com que fique apimentado. Yushiro pegou o dinheiro e saiu correndo de casa em direção ao centro da cidade, murmurando a mesma palavra repetidamente como um palavrão.
Droga, 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 droga. Enquanto isso, sob a orientação de Tamayo, Ron subiu as escadas para um dos quartos de hóspedes. Ele afundou em uma cadeira acolchoada perto da janela, testou sua maciez e então fechou os olhos, satisfeito, com uma expressão no rosto de pura indulgência. Tamayo ficou parada na porta, olhando para ele, claramente hesitante. Ron abriu os olhos ligeiramente e olhou para ela. Senhorita Tamayo, tem mais alguma coisa em mente? Ela hesitou por um segundo antes de perguntar suavemente. É verdade? Kikibutsuji Muzan se disfarçou de humano. E está escondido em algum lugar desta cidade. Ron assentiu levemente. Mas não se preocupe, ele ainda não encontrou este lugar. Não é com isso que estou preocupada, respondeu Tamayo balançando a cabeça lentamente. Um lampejo de fúria passou por seus olhos normalmente calmos. Se possível, quero destruir aquele monstro o mais rápido possível. Aquela coisa que brinca com a vida como se ela não fosse nada. Ron olhou pela janela e tomou um gole do seu cantil. Há humanos demais nesta cidade, presa perfeita para ele. Para você este não é um campo de batalha ideal. Talvez, ela admitiu. Mas também é uma oportunidade rara. Se perdermos essa chance, ele vai desaparecer de novo. Tamayo mordeu o lábio, seus olhos cheios de ódio tão intenso que era quase tangível. Então ela olhou para Ron com um traço de desespero. Senhor Ron, o senhor sabe tanto sobre Muzan. Você o rastreou e sua força é inegável. Se estiver disposto a nos ajudar, nossas chances de matar aquele demônio aumentarão enormemente. Você vai nos ajudar? Perguntou ela com a voz trêmula de esperança. Pagarei qualquer preço, qualquer coisa, se isso significar acabar com ele. Ron desviou o olhar da janela e a encarou sorrindo calmamente. Acabamos de nos conhecer, senhorita Tamayo. E você já confia em mim? Confia na minha força? Sua resposta foi calma, mas inabalável. Há algo em você, a aura que você carrega. É a mesma que a dele. Tamayo olhou para ele com uma seriedade inabalável. A mesma aura do espadachim que empunhou uma lâmina carmesim e quase derrotou Muzan Kibutsuji 400 anos atrás e Yorishi Tsujikuni, o fundador do estilo Respiração do Sol, o criador da respiração solar em Yorishi Tsujikuni. Ron assentiu suavemente, como alguém que havia dominado a respiração solar até os limites. Não era surpresa que a aura que ele exalava tivesse uma leve semelhança com a do lendário espadachim de antigamente. Mas se eu fosse acabar com ele, isso seria terrivelmente chato. Ron se levantou e deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Elevando-se sobre Tamayo, ele olhou em seus olhos gentis, velados por uma suave névoa rosa. Com um sorriso calmo, quase provocador, ele disse, você e Muzan compartilham um profundo rancor, não é? No fim das contas, é melhor que sejam vocês quem uma temática. Os olhos de Tamayo escureceram, a luz neles vacilou um pouco, mas as próximas palavras de Ron trouxeram aquela luz de volta. Ainda assim, dependendo de como as coisas forem, posso dar uma mão de vez em quando. E assim, Ron se estabeleceu na mansão. Yushiro, para sua fúria, foi relegado ao papel de mensageiro. Se ele ainda não estava lá fora fazendo recados, estava a caminho para correr mais. O homem não tinha descanso. Mas a pior parte não era o trabalho braçal constante. Não, o que realmente levou Yushiro ao limite foi o fato de aquele sujeito ter tido a audácia de dizer que estaria pesquisando sangue de demônio sozinho com a senhora Tamayo. E ainda teve a coragem de dizer a ele, o assistente mais leal de Tamayo, para não perturbá-los enquanto estivessem juntos? Yushiro estava praticamente cuspindo fogo dos pulmões que ele não tinha. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Amargurado e fervendo de ressentimento, ele saiu furioso para fazer mais uma tarefa. Maldito! Maldito! Maldito, seu desgraçado! Finalmente naquela noite, aproveitando um raro momento em que Ron e Lady Tamayo estavam separados, Yushiro se disfarçou com sua arte do demônio de sangue, ocultando tanto sua presença quanto sua forma. Então, aproximando-se furtivamente por trás de Ron, desferiu um poderoso chute voador em sua direção. E assim como da última vez, errou completamente. No instante seguinte, Ron estava atrás dele. Com um movimento casual da perna, Ron o empurrou para fora da mansão. Yushiro caiu com força em um beco estreito além do muro do pátio, e o impacto quebrou pelo menos uma dúzia de seus ossos. Só havia uma palavra que poderia descrever sua condição. Trágico. Naquela noite, Ron e Tamayo sentaram-se juntos, tomando chá enquanto trocavam ideias sobre os últimos desenvolvimentos na pesquisa sobre sangue de demônio. Tamayo ouviu com atenção concentrada enquanto Ron explicava e analisava os dados, com os olhos fixos nele, completamente absorta. Ao lado, no canto escuro da sala, Yushiro estava em silêncio. Observando a dupla do outro lado da mesa, Ron com sua compostura brilhante, Tamayo com sua postura gentil, ele sentiu o canto do olho tremer violentamente. Perto demais. Perto demais. Seu olhar se concentrou em Ron, ardendo com hostilidade, quente o suficiente para incendiar o ar. Ron fez uma pausa no meio da frase e de repente virou a cabeça, olhando para o portão da mansão. Uma centelha de curiosidade cruzou seu rosto. O que foi? Tamayo perguntou suavemente. Não é nada, respondeu Ron com um sorriso. Só estou com fome. Quer dar uma volta pelas ruas comigo? Enquanto isso, nas movimentadas ruas de Asakusa, em Tóquio, Tanjiro ficou com Nezuko ao seu lado, olhando fixamente para a cidade vibrante ao redor deles, com o queixo caído. Os prédios são tão altos. O que é tudo isso? O mundo, a cidade realmente mudou tanto? Capítulo 257. Dentro de um restaurante refinado e decorado com bom gosto, Ron sentou-se em uma mesa ao lado da janela no segundo andar, acompanhado por Tamayo, e sem ser convidado, Yushiro. Como os demônios não precisavam de comida, não havia um único prato na frente de Tamayo ou Yushiro.
Enquanto isso, Ron estava aproveitando sua refeição de todo o coração, devorando-a como se não comesse há dias. Yushiro o observou com os dentes cerrados, tremendo de fúria. Ele realmente fez Lady Tamayo acompanhá-lo para comer? Aquele desgraçado. Tamayo observava Ron em silêncio enquanto ele comia. Seus olhos suaves e gentis brilhavam com um traço de inveja e tristeza. De volta às ruas movimentadas da cidade, tudo ao redor de Tanjiro parecia um sonho ou um pesadelo. A magnitude e a energia de Tóquio o dominavam completamente. Arrastando Nezuko, o pobre garoto disparou de um lado para o outro no meio da multidão como uma galinha sem cabeça. Depois de um bom tempo zigue-zagueando às cegas pelas ruas, eles finalmente escaparam do caos urbano e chegaram a uma barraca de macarrão familiar, administrada por ninguém menos que o dono careca e de aparência gentil. Ufi. Finalmente consegui sair. Cidades são assustadoras. Tanjiro ofegou, curvando-se e recuperando o fôlego. Nezuko sentou-se no banco de madeira ao lado dele, balançando a cabeça sonolentamente. Ao vê-la assim, tão em paz, tão preciosa, o coração de Tanjiro derreteu-se. Ele sorriu calorosamente. Nezuko, juro que vou fazer você voltar a ser humana, não importa o que aconteça. Ei, vocês dois querem um pouco de soba? O lojista careca colocou a cabeça para fora da barraca, sorrindo para os irmãos no banco. Sim, por favor. Um soba de caldo de inhame, respondeu Tanjiro alegremente. Já estou indo. Enquanto Tanjiro estava sentado ali, esperando seu macarrão, duas sombras dispararam rapidamente pelos telhados distantes, planando levemente pelo ar, indo direto na direção deles. Soba de caldo de inhame. Obrigado, disse Tanjiro enquanto pegava a tigela fumegante do lojista. E então Baki. As duas figuras pousaram diretamente na frente dele, uma após a outra. Tanjiro congelou. Erguendo os olhos lentamente, seus olhos encontraram os de uma mulher usando um auri com estampa de borboleta, com cabelos negros em cascata e olhos violetas brilhando com um sorriso tranquilo. Ao lado dela, estava uma garota silenciosa de feições marcantes, com um rabo de cavalo alto e rosto inexpressivo, mas não menos bela. Seus olhos se voltaram para os cintos, onde pendia um par de lâminas Nichiren, e aquele uniforme inconfundível, esquadrão de caçadores de Onis. Aquele com o auri de borboleta, Shinobu Kosho, cumprimentou-o com uma voz agradável, quase musical. Então, você é Tanjiro Kamado? Eles estão aqui por mim? Por que o esquadrão de caçadores de Onis está me procurando? O coração de Tanjiro afundou em confusão e inquietação. Nesse momento, a cabeça de Nezuko se inclinou suavemente e descansou no ombro de Tanjiro, seu pequeno corpo balançando. Os dedos de Tanjiro ficaram tensos ao redor da tigela fumegante de soba. Espera, não me diga, eles vieram atrás de Nezuko? Os olhos de Shinobu e Kanao se moveram em uníssono, pousando na garota sonolenta ao lado dele. Seus olhares se aguçaram instantaneamente. Um demônio. Shinobu murmurou, ainda com aquele sorriso suave e perturbador. Sua mão se moveu, desembainhando sua lâmina Nichiren sem hesitação. As pupilas de Tanjiro diminuíram. Não. Com a velocidade da luz, ela atacou Nezuko. Tanjiro reagiu por puro instinto, puxando Nezuko para frente bem a tempo de se esquivar do golpe. O banco em que estavam sentados se partiu ao meio com um estalo alto, e a tigela de soba caiu no chão com um estrondo fumegante. Ei! Que diabos está acontecendo? O lojista careca, que tinha acabado de acender um cigarro lá dentro, colocou a cabeça para fora em meio à comoção, apenas para ter a visão chocante de Kanao sacando sua lâmina e Tanjiro bloqueando desesperadamente o golpe com sua própria espada. Oh, que? O careca dono da loja de macarrão quase morreu de susto. Não era ilegal agora portar espadas e iniciar duelos de rua? O que diabos essas pessoas estavam fazendo? Um caçador de Onis protegendo um demônio? Isso sim é difícil de acreditar. Com um sorriso sereno no rosto, Shinobu caminhou calmamente em direção a Nezuko, com a fina lâmina Nichiren em sua mão erguida sem hesitação. Tanjiro, travando uma luta com Kanao, sentiu suas pupilas se contraírem bruscamente. Nezuko. No momento em que aquela lâmina fina como uma agulha estava prestes a cortar o pescoço de Nezuko, uma figura alta apareceu de repente ao lado de Shinobu. Comparado ao corpo pequeno de Shinobu, pouco mais de 1,5 metro de altura, o jovem vestido de preto ao lado dela era imponente, como uma montanha que lançava uma sombra avassaladora sobre ela. A aura repentina e esmagadora fez os olhos violetas de Shinobu se estreitarem levemente. No instante seguinte, uma mão grande agarrou firmemente o pulso de Shinobu, parando a lâmina a apenas 5 centímetros da cabeça de Nezuko. Já chega. Você não pode simplesmente matar essa garota. Shinobu olhou para cima. O homem permanecia alto, com o rosto escondido nas sombras, mas seus olhos brilhavam em um azul penetrante, calmos e compostos, com um domínio silencioso que parecia perscrutar a alma. Era um olhar que Shinobu nunca tinha visto antes. Mesmo sendo uma das 9 pilares, a pilar inseto, seu coração disparou. Por um instante, sua mente ficou completamente em branco. Tanjiro só conseguiu encarar em silêncio, atordoado, seus membros subitamente moles. Toda a sua força pareceu desaparecer. Nezuko. Ela está segura. É ele? O careca dono da loja esfregou os olhos, boquiaberto. Ele reconheceu o homem, era o mesmo cliente misterioso que havia comido em sua casa alguns dias atrás. De repente, Tanjiro sentiu um cheiro no ar, um aroma tão familiar, inesquecível. Sua mão agarrou instintivamente a lâmina Nichiren. Ele se virou com os olhos arregalados de choque. Não há erro. Era aquele cheiro, o que permaneceu em casa depois que sua família foi massacrada. Por quê? Por que estava aqui? Aquele homem. Aquele que matou sua família e transformou Nezuko em um demônio. Muzan Kibutsuji. Raiva e ódio surgiram como uma onda no peito de Tanjiro. Ele não queria nada mais do que correr atrás daquele cheiro naquele exato momento. Mas a segurança de Nezuko. Ele cerrou os dentes. Caramba! Naquele momento. Você também sentiu o cheiro, não é?
Aquele cheiro. Uma voz masculina calma ecoou em seu ouvido, enviando um choque por todo o corpo de Tanjiro. Ele olhou bruscamente para o homem que acabará de salvar Nezuko. Sob o brilho suave do poste de luz, ele finalmente o viu claramente. Vestindo um longo casaco preto e um cantil pendurado na cintura, o homem era alto e sereno. Seus traços eram impressionantemente belos, e seus olhos, de um azul profundo e calmo, pareciam ler o coração de Tanjiro como um livro aberto. E no momento em que seus olhares se encontraram, Tanjiro sentiu uma onda involuntária de admiração. Vá, eu a protegerei, disse o homem gentilmente. Tanjiro lembrou como salvou Nezuko segundos atrás. Uma estranha sensação de confiança tomou conta dele. Ele lançou a Gon um olhar profundamente grato e então, sem hesitar, disparou na direção do cheiro com a lâmina na mão. Muzan Kibutsuji, eu nunca vou te perdoar. Kanao observou sua figura se afastando, então olhou para Shinobu, seu rosto cheio de hesitação. Por quanto tempo você planeja segurar minha mão? A voz gentil de Shinobu soou no ouvido de Ron. Ele olhou para ela e sorriu. Ah, foi mal, esqueci. Ele soltou a mão e se virou para o careca dono da loja de macarrão, que ficou paralisado, completamente atordoado. Nos encontramos novamente, lojista. Sim, de novo. Antes que o homem pudesse terminar, um brilho vermelho brilhou nos olhos de Ron. Aqui do conquistador, liberado com precisão. Dominado pela força daquela aura dominante, o lojista caiu de cara na mesa, inconsciente. Aquela cena causou outra onda de surpresa em Shinobu e Kanao. Shinobu olhou profundamente para o homem misterioso à sua frente. Não havia como errar. Esse cara, ele tinha que ser a mesma pessoa misteriosa e poderosa de quem Ukita falou. Capítulo 258. Sob o brilho fraco dos postes de luz, Nezuko dormia profundamente em um banco, enquanto Ron permanecia em silêncio ao seu lado. Diretamente na frente deles, a apenas 2 metros de distância, estavam Shinobu Kosho e Kanao Tsuyuri, ambos segurando firmemente suas espadas Nichirin. Foi você, não foi? A voz de Shinobu soou. Aquele que salvou Yukita e os outros de um demônio anormal? Ron sorriu para ela. Eu me lembro de resgatar alguns caçadores de Onis de um demônio há pouco tempo. Mas se eram aqueles de quem você está falando, não tenho certeza. Como esperado, era ele. Os olhos violetas de Shinobu se estreitaram bruscamente. Por que você está protegendo um demônio? Ron deu de ombros, parecendo um pouco desamparado. Eu não estou protegendo demônios. Estou protegendo este demônio. Por favor, não me interpretem mal. Eu não gostaria que ninguém me confundisse com alguém que está ligado àquelas criaturas fedorentas. Qual a diferença? A voz de Shinobu era gélida. Um demônio é um demônio. Não importa o que aconteça, ele deve ser morto. Suas palavras transbordavam absoluto desprezo pelos demônios. Ron nem se deu mais ao trabalho de discutir. Ele casualmente desabotoou o frasco em sua cintura, dando um passo à frente para se colocar firmemente entre Nezuko e os caçadores de Onis. As sobrancelhas finas de Shinobu se franziram levemente. Você está mesmo escolhendo ficar do lado de um demônio, contra a tropa dos caçadores de Onis? Ron riu levemente. Uma pilar inseto como você não é exatamente qualificada para falar por toda a tropa, certo? E além disso, ir contra o corpo não me incomoda nem um pouco. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a figura de Shinobu desapareceu de repente. Ela se movia como uma borboleta, leve e imprevisível, desaparecendo sem deixar vestígios. Um clarão de luz violeta surgiu, mais rápido do que o olho humano poderia acompanhar, mirando uma série de golpes mortais diretamente em Nezuko, que estava em defesa no banco. Respiração do inseto, dança da borboleta, capricho. Então isso é respiração de inseto, hein? Ron refletiu, com um leve sorriso irônico repuxando os lábios. Engraçado, pensou ele até havia ensinado essa mesma técnica para Bonnie e Robin uma vez. Que lembrança nostálgica. Levantando uma única mão, Ron moveu o dedo levemente em direção ao ataque que se aproximava. Ping! Um som agudo e claro ecoou. A imensa força por trás daquele simples movimento desviou a fina lâmina Nichirin de Shinobu a poucos centímetros da cabeça de Nezuko. O choque percorreu sua arma, sacudindo sua mão dolorosamente e desorganizando toda a sua técnica. Mas Shinobu não parou. Ela mudou o equilíbrio, abandonando qualquer pretensão de defesa, e lançou-se para frente em um golpe mortal em linha reta. Respiração de insetos, dança da picada de abelha, vibração verdadeira. No entanto, uma mão disparou mais uma vez, agarrando firmemente o pulso de Shinobu no meio do golpe, interrompendo completamente seu impulso no ar. Com um aperto extremamente leve, sua espada se soltou e caiu ruidosamente no chão. Os olhos de Shinobu se arregalaram em descrença. Ele a desarmou, uma das 9 pilares, sem nem mesmo sacar uma arma? Vendo isso, Kanao não hesitou por um segundo. Com a espada brilhando, ela saltou em direção a Ron em um rápido arco ascendente. Respiração das flores, quarta forma, Anagoromo Escarlate. Um único golpe rosa brilhante e mortal rasgou o ar. Mas Ron simplesmente quis isso, e uma parede de gelo se materializou diante dele. Os golpes duplos de Kanao atingiram a superfície cristalina, mas não deixaram sequer um arranhão. A força do seu próprio ataque ricocheteou, causando tremores dolorosos em seus braços. Ela olhou fixamente para o gelo brilhante, seu rosto normalmente inexpressivo revelando um lampejo de choque. Enquanto isso, Ron baixou o olhar para Shinobu, que ainda estava paralisada no lugar. Como o espadachim que herdou o legado das técnicas de respiração, disse ele calmamente, você nem despertou sua marca de caçador de Onis, nem desbloqueou o mundo transparente. E ousa se chamar de pilar? Marca do caçador de Onis. Mundo transparente. Shinobu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Por um momento, ela simplesmente ficou ali, atordoada, incapaz de compreender o que ele estava falando. Ron suspirou enquanto olhava para Shinobu completamente confusa. Como eu pensei, você não sabe, murmurou ele. Esqueça.
Soltando o pulso dela, ele casualmente levantou o frasco infinito azul prateado em sua mão esquerda e tomou um gole lento. Com seu nível atual de esgrima, disse ele calmamente, você não está nem perto de ser forte o suficiente para vingar sua irmã. Tudo o que estaria fazendo seria jogar sua vida fora. Um tremor violento percorreu o coração de Shinobu. O sorriso constante que ela exibia desapareceu, substituído por um olhar frio e cortante. O quanto você sabe? Ela perguntou. Ron riu baixinho. Mais do que você jamais poderia imaginar. Ele inclinou a cabeça levemente à voz quase casual. Se você estiver disposto a me ouvir. Talvez, só talvez, eu possa ajudá-lo a ficar forte o suficiente para matar aquele que você mais odeia. Lua Superior 2. O demônio de gelo, Doma. No momento em que essas palavras saíram, o corpo inteiro de Shinobu estremeceu. Suas pupilas diminuíram até ficarem pontilhadas. Toda a calma que ela tentou desesperadamente manter se despedaçou em um instante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, outra cena se desenrolava. Tanjiro finalmente havia encontrado o cheiro que o assombrava, o cheiro que o levou direto ao demônio disfarçado de homem comum. Muzan Kibutsuji se passando por comerciante, misturando-se perfeitamente à multidão com esposa e filho ao seu lado. Assim como nos eventos originais do destino, o confronto aconteceu. Tanjiro tremia de raiva, uma raiva tão avassaladora que ele quase vomitou. Mas não importava quanta fúria fervia dentro dele, ele não conseguia sacar sua lâmina Nishirin na frente daquela mulher e criança de aparência inocente. E então, diante de seus olhos, Muzan casualmente estendeu a mão e transformou um transeunte aleatório em um demônio. O coração de Tanjiro gritou. Cada fibra do seu ser exigia ação. Mas mesmo assim, ele escolheu salvar os inocentes. Querido, você conhece aquele garoto? Perguntou a esposa de Muzan com uma voz suave. Não, respondeu Muzan indiferente. Nunca o vi antes. Quando Muzan se virou para sair, seu olhar pousou brevemente nos brincos Anafuda pendurados nas orelhas de Tanjiro. Esses brincos. Enquanto Tanjiro lutava para conter o demônio recém-transformado, uma comoção se instalou. Policiais e curiosos se aglomeraram rapidamente ao redor. No meio da multidão, observando silenciosamente, estavam Tamayo e Yushiro, que haviam acompanhado Ron pelas ruas movimentadas mais cedo. Como se o destino estivesse seguindo seu roteiro, os eventos aconteceram exatamente como deveriam. Comovida ao ver a gentileza de Tanjiro, Tamayo invocou sua arte do demônio de sangue, lançando uma poderosa ilusão para turvar as mentes dos espectadores. E sob aquele véu de magia, ela levou Tanjiro e o demônio recém-nascido para longe da cena. Capítulo 259. Nezuko. Tanjiro correu de volta para a barraca de ramen, seu coração finalmente se acalmando quando viu Nezuko sã e salva. Graças a Deus. Ele suspirou aliviado. Ele se virou para Ron e curvou-se profundamente com a voz cheia de gratidão. Obrigado por salvar Nezuko e por protegê-la. Realmente não tenho palavras para agradecer. Ah, é mesmo. Meu nome é Tanjiro Ikamado Tanjiro. E está minha irmãzinha Nezuko. Ron apenas assentiu. Eu sei. Tanjiro piscou momentaneamente atordoado. Você nos conhece? Ron deu um sorrisinho. É, mas você provavelmente não me conhece. Meu nome é Ron, um humano, e digamos, um viajante. Ron, senhor, vou me lembrar desse nome. Tanjiro gravou o nome em sua memória com toda a seriedade que conseguiu reunir. De pé silenciosamente ao lado, Shinobu também guardou aquele nome no fundo do seu coração, sem deixar de olhar para Ron. Você ouviu, não é? O comentário casual de Ron fez Tanjiro enrijecer. Imagens daquela figura ressurgiram imediatamente em sua mente, e uma raiva feroz e incontrolável ferveu dentro dele. Seus punhos se cerraram com tanta força que as veias saltaram nas costas das mãos. Eu vi. Aquele desgraçado, Muzan Kibutsuji, estava se misturando à multidão, disfarçado de humano comum. Com essas palavras, as expressões de Shinobu e Kanao mudaram drasticamente. Muzan Kibutsuji? Você realmente o viu? Tanjiro, apesar de não ter uma boa impressão daquela mulher que certa vez tentará matar Nezuko, assentiu firmemente. É, eu o vi com meus próprios olhos. Ele até transformou um transeunte aleatório em um demônio bem na minha frente. Não há dúvida, aquele monstro era Muzan Kibutsuji. Shinobu ainda parecia incapaz de acreditar plenamente. Mas, como você o encontrou? Tanjiro apontou para o nariz. Por causa do cheiro dele. Aroma. Meu olfato é extremamente aguçado. Quando sinto um cheiro, nunca o esqueço. Há pouco, senti o mesmo cheiro que outrora invadiu minha casa, então o segui. E no final daquela trilha, eu o encontrei. A voz de Tanjiro tremeu de raiva enquanto ele rangia os dentes. Quando o encontrei, ele estava com a esposa e a filha. Não consegui me obrigar a brandir minha espada na frente delas. Aquele monstro deve ter devorado algum humano e assumido a forma dele, roubado sua identidade para se misturar aos humanos. Droga! Ao ouvir a explicação de Tanjiro, ondas de choque atingiram o coração de Shinobu. Se o que ele disse fosse verdade, então o demônio que o esquadrão de caçadores de Onis procurou por incontáveis anos, o próprio progenitor de todos os demônios, Muzan Kibutsuji, estava bem aqui, nesta cidade. Seu primeiro instinto foi reportar isso imediatamente ao esquadrão de caçadores de Onis. Se você tivesse sacado sua lâmina. A voz calma de Ron quebrou o silêncio, cortando a atmosfera tensa. Todos olharam para ele. Ron olhou para Tanjiro com uma atitude relaxada e quase preguiçosa. Com a sua força atual, disse Ron, você nem seria páreo para o sucessor do inseto pilar que está ao meu lado. Enfrentando Muzan Kibutsuji. Você não teria sobrevivido a um único golpe. Tanjiro voltou a olhar para Kanao, que estava parado em silêncio, sua pequena figura irradiando uma força silenciosa. Suas sobrancelhas se franziram fortemente. Eu sou, realmente tão fraco. Espere um minuto. Não me diga. O olhar penetrante de Shinobu se fixou em Ron. Você sabia o tempo todo. Ela disse lentamente. Você sabia que Muzan Kibutsuji estava aqui? E você imaginou que Tanjiro o encontraria?
Tanjiro e Kanao levantaram a cabeça rapidamente, olhando para Ron, incrédulos. Ron girou casualmente o frasco azul prateado na mão e lançou um sorriso preguiçoso para Shinobu. Isso mesmo. Algum problema com isso? Os três ficaram paralisados, atordoados e sem palavras. Sob as luzes quentes e bruxuleantes da rua, esse jovem misterioso, cujas origens eram totalmente desconhecidas, parecia ainda mais enigmático e intocável, como um sábio errante de uma terra distante. Ao ver seus rostos perplexos, Ron sentiu uma pontada de satisfação bem no fundo. Sim, ele pensou presunçosamente, não se apressar para derrotar Muzan Kibutsuji sozinho era definitivamente a decisão certa. Tanjiro olhou fixamente para Ron e disse abruptamente, você realmente sabe de tudo. Você é talvez um deus? Tosse, tosse. Ron, no meio de um gole de vinho, engasgou com o comentário repentino de Tanjiro. Um deus? Isso é um pouco demais, disse Ron, pigarreando com um sorriso irônico. Eu não sou um deus. Só sei um pouco mais do que vocês, só isso. Ah, entendi. Tanjiro coçou a cabeça sem jeito, ainda um pouco sobrecarregado. Enquanto isso, os olhos de Shinobu permaneceram firmemente fixos em Ron. Este homem, estava claro que ele não era simplesmente alguém que sabia um pouco mais. Sua força, suas habilidades, seu conhecimento, suas origens, seu propósito, tudo estava envolto em camadas de névoa e mistério, completamente além do seu alcance. Nunca antes Shinobu havia encontrado alguém tão completamente desconhecido. Ron voltou o olhar para Tanjiro. Tanjiro, você já conheceu a Tamayo, não é? Você carrega o cheiro dela. Parece que ela te ajudou. Tamayo, repetiu Tanjiro perplexo por um instante. Cheirou levemente a manga e então a compreensão o atingiu. Ah, você deve estar falando daquela linda mulher com o acompanhante. Isso mesmo. O nome dela é Tamayo. Ela é um demônio, sim, mas também é médica. O jovem com ela é Yushiro, seu leal assistente, também um demônio. Tamayo. O nome despertou algo na memória de Shinobu. Ela sentiu como se já o tivesse ouvido em algum lugar, mas não conseguia se lembrar. Tanjiro, traga sua irmã e venha comigo, disse Ron casualmente enquanto passava por Tanjiro. Assim, Tanjiro rapidamente ajudou Nezuko a se levantar do banco e correu atrás deles sem hesitar. Ron olhou por cima do ombro para Shinobu e Kanao. Se vocês querem ficar mais fortes, deveriam vir também. Sem esperar por uma resposta, ele liderou o caminho em direção a um beco estreito, com Tanjiro e Nezuko seguindo logo atrás. Shinobu hesitou por um breve momento, então, sem dizer nada, puxou Kanao atrás deles. Ron guiou o grupo até o final do beco, passando pelo que parecia ser uma parede sólida, na verdade, uma ilusão criada pela arte do demônio de sangue de Yushiro. Do outro lado, uma grande mansão ficava escondida do mundo comum. Tanjiro arregalou os olhos maravilhado. Tem uma mansão inteira escondida aqui atrás. Arte do demônio de sangue. Shinobu murmurou baixinho, examinando a área cuidadosamente com a testa franzida. O ar estava impregnado do cheiro de demônios. Nesse momento, as portas da frente da mansão se abriram com um rangido. Você é tão lento. Onde diabos você e Yushiro apareceu na porta, resmungando, mas se interrompeu assim que viu Tanjiro e Nezuko. Seus olhos então se voltaram para as figuras atrás deles, Shinobu em seu auri com estampa de borboleta e a pequena e quieta Kanao. Instantaneamente sua expressão se contorceu em alarme. Caçadores de Onis. E uma pilar? A mão de Kanao instintivamente se moveu para agarrar o cabo de sua lâmina Nishirin. As pupilas de Yushiro se contraíram bruscamente, e ele imediatamente se virou para Ron, gritando, seu lunático. Você realmente trouxe uma pilar aqui? Que diabos você está tentando fazer? Yushiro. Tamayo apareceu atrás dele, surpreso ao ver a cena que se desenrolava no pátio. Protetoramente, Yushiro se posicionou à sua frente, lançando olhares furiosos para os recém-chegados. Lady Tamayo, é perigoso. Não. Ron sorriu calmamente. Comigo aqui, este lugar é o mais seguro de toda a cidade. Por quê? Seus olhos brilhavam maliciosamente sob a luz da lanterna. Sou invencível. Capítulo 260. Por alguns longos segundos, todos simplesmente o encararam completamente sem palavras. Haha, estraguei o clima? Foi culpa minha. Ron deu uma risadinha envergonhada, coçando a nuca. Essa frase, na verdade, eu estava morrendo de vontade de dizê-la há muito tempo. Pense nisso como se eu estivesse tentando parecer descolado. Não precisa levar isso a sério. De qualquer forma, ele acrescentou, levantando-se e se espreguiçando, vamos entrar e ter uma conversa séria. Enquanto o grupo se dirigia para a mansão escondida. Em outro lugar, em um beco escuro e estreito. Kibutsuji Muzan permaneceu em silêncio em uma poça de sangue fresco, com o rosto mortalmente pálido e os olhos mais frios que gelo. Esse brinco. Suas pupilas se contraíram violentamente quando uma lembrança aterrorizante veio à tona, uma lembrança de 100 anos atrás. O humano que um dia o fez sentir o gosto do medo da morte. Aquele cuja existência o marcou tão profundamente que o terror permanecia gravado em seus ossos até agora. Yorishitsu Jikuni. Por um século inteiro, o medo que Muzan sentia daquele homem nunca desapareceu. Nem por um instante. E agora, a visão daquele mesmo brinco Anafuda reaparecendo no mundo. Uma fúria pesada e opressiva escureceu o rosto de Muzan. Ele pressionou a mão contra a parede próxima, e com um grito, a pedra rachou e se partiu sob seus dedos. Convoque-os. Svi. Duas figuras se materializaram atrás dele e imediatamente caíram de joelhos. Traga-me a cabeça do caçador de Onis que usa esses brincos. A voz de Muzan estava vazia de emoção, como uma lâmina de gelo cortando a noite. Imediatamente. De volta para dentro da mansão. Depois de ouvir Tanjiro e Tamayo explicarem suas respectivas circunstâncias,
Um demônio livre da maldição de Muzan, um demônio que não se alimenta de humanos, e demônios criados por alguém que não seja Muzan. Shinobu e Kanao ficaram paralisados, olhando para Tamayo, Yushiro e Nezuko, incapazes de processar completamente o que estavam ouvindo. Até mesmo Tanjiro, que tinha acabado de descobrir a verdade, estava tendo dificuldades para entender. Tamayo, por sua vez, também ficou profundamente intrigada e agradavelmente surpresa pela situação única de Nezuko. É basicamente isso. Ron sentou-se preguiçosamente à mesa, mastigando uma costeleta de porco trazida por Tamayo e Yushiro. Entre mordidas, explicou casualmente, nem todo demônio precisa ser morto. Tamayo e Yushiro sobrevivem sem consumir humanos. Eles compartilham seu ódio por Kibutsuji Muzan. Nezuko também nunca fez mal a um humano desde que se transformou. Ela é especial. Para o esquadrão de caçadores de Onis, eles não são inimigos. Na verdade, podem se tornar aliados poderosos na luta contra Muzan. Ao ouvir isso, Tanjiro não conseguiu mais se conter. Com o coração disparado, ele se inclinou para a frente e fez a pergunta que ardia em seu íntimo. Ron, senhorita Tamayo, eu gostaria de perguntar uma coisa. O que foi? Ron e Tamayo responderam quase simultaneamente. Tanjiro cerrou os punhos. Seu olhar era sério, quase desesperado. Existe uma maneira de transformar um demônio novamente em humano? Tamayo olhou para ele em silêncio por alguns segundos, e então lentamente ela assentiu. Existe uma possibilidade, ela disse suavemente. A esperança iluminou o rosto de Tanjiro como o nascer do sol. Cada doença tem sua cura e tratamento correspondentes. Com os demônios não deveria ser diferente. Embora atualmente não exista nenhum método para reverter a demonização, se pudermos estudar e analisar o sangue dos demônios, é possível que consigamos desenvolver um remédio para fazê-los voltar ao normal. Sua voz era gentil, mas cheia de convicção. Shinobu, sentada do outro lado da mesa, estreitou os olhos pensativamente, estudando Tamayo cuidadosamente. Ela não esperava por isso. Um demônio, operando fora do controle de Muzan, conduzindo silenciosamente uma pesquisa para desfazer o que ele havia causado. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. Espere. O mestre, Kagaya Ubuyashiki, certa vez falou sobre certos demônios excepcionais que poderiam se opor a Muzan. Poderia Tamayo ser um dos poucos que ele havia insinuado? Tamayo ignorou o olhar inquisitivo de Shinobu. Sua atenção estava totalmente focada em Tanjiro. Quanto à cura, já fiz algum progresso em direção a ela, disse Tamayo. Mas ainda faltam alguns elementos cruciais. Que elementos? Tanjiro perguntou com urgência, inclinando-se para frente em seu assento. Primeiro, disse Tamayo suavemente, por favor, permita-nos estudar o sangue de Nezuko. Ela conseguiu sobreviver dormindo por 2 anos sem consumir carne ou sangue humano. Isso significa que alguma mudança extraordinária ocorreu em seu corpo, e entender essa anomalia pode ser crucial para nossa pesquisa. Segundo, continuou ela com um olhar sério, para criar uma cura, precisaremos de uma grande quantidade de sangue de demônio. Quanto mais saturado o sangue estiver com a essência de Kibutsuji Muzan, mais valioso ele será para nossa pesquisa. Em outras palavras, Ron interrompeu com um sorriso enquanto se recostava preguiçosamente. Se você quer que sua irmã volte a ser humana, você vai precisar ir lá e coletar sangue de demônios poderosos. Quanto mais forte, melhor. Tamayo assentiu em concordância. Exatamente. Tanjiro voltou a olhar para Nezuko, que estava deitada de costas ali perto, mordiscando seu focinho de bambu. Seus olhos redondos fitavam o teto, suas perninhas chutando suavemente a parede enquanto ela se contorcia de brincadeira. Uma onda de determinação cintilou no coração de Tanjiro. Entendo. Vou coletar tanto sangue de demônio quanto for necessário, disse ele com firmeza. Definitivamente transformarei Nezuko em humana novamente. Mas, Ron disse, espreguiçando-se preguiçosamente depois de terminar uma grande tigela de arroz, com sua força atual, você não está nem perto de estar pronto. Ele sorriu ironicamente para Tanjiro. Mesmo contra o membro mais fraco das luas inferiores, o rank inferior 6, você não teria a mínima chance. As luas inferiores? Tanjiro piscou confuso. Era a primeira vez que ouvia o termo. Deixe-me simplificar, disse Ron, falando casualmente, os 12 Kizuki são a elite de Muzan, os 12 demônios mais poderosos sob seu comando. Seus corpos estão transbordando com seu sangue, e eles são léguas mais fortes do que a média dos demônios. Alguns dos escalões superiores provavelmente viveram por séculos, tornando-se monstros que apenas os mais fortes caçadores de Onis podem sequer ter a esperança de desafiar. Eles estão se aproximando do limite, assim como o próprio Muzan. Ele parecia completamente indiferente, mas suas palavras causaram arrepios na espinha de todos. Limite. Tamayo e Shinobu trocaram olhares sérios, seus rostos escurecendo. O que você quer dizer com limite? Perguntou Tanjiro com urgência. Que tipo de limite? Tamayo respirou fundo, com a voz pesada, ao responder. Significa superar a fraqueza do pescoço. Um estado em que nem mesmo a decapitação os mataria. Assim como Muzan. Nesse ponto, a única fraqueza restante é a luz do sol. Os olhos de Tanjiro se arregalaram em choque. Mesmo que você corte a cabeça deles, eles não morrerão. Enquanto isso, Ron estendeu a mão e afagou a cabeça de Nezuko. O cabelo dela era macio, e ela fechou os olhos contente, aconchegando-se na mão dele. E a propósito, acrescentou Ron, desplicentemente, se Muzan algum dia conseguir superar sua vulnerabilidade à luz solar, ele se tornará um ser perfeito e invencível. Nesse ponto, nada, absolutamente nada, será capaz de matá-lo. Isso nunca vai acontecer, disse Shinobu bruscamente, com seu rosto bonito e extraordinariamente feroz. Vamos matá-lo antes que isso aconteça. Ron olhou preguiçosamente para ela, com um sorriso irônico nos lábios.
Sinceramente, com a sua força atual, isso é um sonho. Ele apoiou a bochecha na mão, enquanto a outra ainda acariciava distraidamente os cabelos de Nezuko. Se Muzan liderasse os 12 Kizuki para atacar agora mesmo que todo o esquadrão de caçadores de Onis lutasse até a morte, o resultado seria a aniquilação total. Shinobu cerrou os dentes, seus olhos violeta fixos nele com teimosia e desafio. Como você pode ter tanta certeza de algo que ainda não aconteceu? Não é um palpite, disse Ron calmamente. É um fato, baseado na clara diferença de força entre os dois lados. Enquanto ele falava, Nezuko se mexeu um pouco, deitando a cabeça no colo dele, completamente relaxada. Ela fechou os olhos, totalmente confiante e satisfeita, enquanto Ron continuava a afagar sua cabeça gentilmente. Shinobu, disse ele, com um tom um pouco mais sério, você sabe a origem das técnicas de respiração? A sala ficou em silêncio atordoado. A origem das técnicas de respiração? Tanjiro sussurrou, engolindo em seco nervoso. Todos olharam para Ron, prendendo a respiração. Com toda a atenção voltada para ele, Ron começou a falar com a voz baixa e firme. Há muito tempo, cerca de 400 anos atrás, durante a Era Sengoku, havia uma família chamada Tsujikuni. Um dia, nasceram 2 gêmeos naquela família. Enquanto a voz contadora de histórias de Ron enchia o quarto, Nezuko soltou um pequeno suspiro e se acomodou mais confortavelmente contra ele, como se tivesse sido embalada pelo seu calor e suas palavras. Enquanto Ron contava a antiga história de Tsujikuni Yorishi e a verdadeira origem das técnicas de respiração. Em outro lugar, 2 figuras sinistras, o demônio Temari e o demônio da flecha, moviam-se pelas sombras. Enviados pelo próprio Kibutsuji Muzan, eles finalmente haviam rastreado seu alvo. Seus lábios se curvaram em sorrisos ameaçadores enquanto eles estavam diante do portal escondido pelos feitiços de ilusão de Tamayo. Encontrei você, sussurrou o demônio Temari alegremente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.